3, 2, 1. E mais uma vez estamos aqui para o nosso maravilhoso, lindo, incrível, cheiroso e gostoso podcast Bruxaria das Tia, comigo, Natália Fernandes. E comigo, Estela Fragoso. Ó, 2 semanas seguidas. Estamos conseguindo É. voltar. Muito bem, amiga. Estamos firme no Estrelinha na propósito. testa, estrelinha na testa, entendeu? Porque, olha, vou contar uma coisa, assim, cada vez que a gente vai gravar é sempre assim, amiga, pode ser hoje? Não, não dá. Puta, hoje não dá, posso dizer amanhã. Mas a gente está aqui, entendeu? Estamos E aqui. a gente está aqui. E não esquecemos de vocês, isso que é o melhor. Muito bem. Exatamente, exatamente. Ai, amiga, eu estava aqui pensando que a gente, né, semana passada a gente fez aquele planejamento para falar de entidades. E aí essa semana aconteceu tanta coisa, e eu pensando aí que tem um monte de coisa em peixes, muita gente chegando para mim, nossa, eu estou muito sensível. Eu mesma fiquei extremamente sensível, assim, parece que é esse Júpiter em peixes muito louco aí, só em peixes, sei o que em peixes. E eu tava assim, meu Deus, eu tô percebendo tudo, mas um pouco, muito mais do que eu achava que eu ia ficar. Como é que você ficou essa semana? Ficou assim também? Amiga, 2 dias da semana eu senti que a minha visão, o meu dom, né, que eu chamo de dom, eu senti que ele estava um pouco bloqueado, o que foi o contrário. Essa expansão toda que você sentiu, eu senti em janeiro, que Uhum. foi tipo um pá, um tapa na minha cara. Aí teve um dia da semana que eu fiquei mega sensível, assim, foi um dia que quem se beneficiou foi mais a galera do canal mesmo, que naquele dia eu gravei vídeo e eu vi coisa assim que muito fofoqueiro do baralho, sabe? Muito fofoqueiro mesmo, sabe? E aí 2 dias eu senti, eu falei, caramba, ok, temos a parte técnica, então seguimos a parte técnica, mas tinha uma coisa ali, eu senti que tinha alguma coisa extrasensorial, ou talvez eu não queria acessar aquilo naquele momento, porque eu devia estar com um movimento de dor, Uhum. ou foi um bagulho tão intenso que, tipo, pera lá, espiritualidade, vai com calma, sabe? Nossa, eu tava muito assim, parecia que a dor do planeta tava aqui, não sei o quê. É E, né, isso. vai saber se a gente já não tava sentindo os ucranianos tudo desesperado lá, ou o quê, enfim. Então, amiga, eu acho que foi nessa pegada mesmo, assim, de talvez eu possa ser isso, assim, acho que a dor estava tão intensa que um momento do meu corpo foi tipo, peraí, deixa eu bloquear, porque se você ficar muito aberta, você vai sentir muito, né? Pode ser um movimento de Muita autoproteção. defesa. Por que eu estou levantando essa bola, né? Porque pensando assim em entidades, né? Acho que é a primeira coisa, né, que as pessoas pensam quando se pensa em entidade é mediunidade e a gente acessando esse saber de que a gente pode um dia ficar sem corpo e ficar aí passeando, falando oi, puxando o pé das pessoas de noite, né? Então, parece que parece não, a gente tem um certo medo disso, você não acha? Muito medo, né? Não certo medo. A gente tem muito medo disso. Eu acho que esse medo vem de passa de vó que passa para filha, que passa para mãe, que passa para não sei quem, e que os filmes de terror exploram muito bem esse medo, assim, de uma forma absurda. E a gente já tocou até nesse assunto no último podcast que a gente fez, né, no último episódio da temporada de 2021, que era tipo assim, entidade não é tudo isso. Não são só pessoas especiais que podem ter acesso e não é tão assim. Energeticamente até mas não é tudo, toda essa coisa que as pessoas acabam contando talvez imaginando, não, mas assim, não tem esse boom tão forte. Sim, talvez até isso seja uma espécie de programação, ou vai saber até onde isso também não é controle, vide religião e afins, né? Quer dizer, que nem a gente comentou também no último podcast, né? Até onde só alguns poucos iniciados podem ter este contato, e por isso você que sai da regra, né? Você está fazendo coisa errada,
né? Você tá vendo que você não devia ver porque você tem que ficar no cercadinho. Gente, esse negócio de controle de religião tá meio no ar aqui, não sei. Nossa, amiga, hoje eu atendi uma pessoa que ela me falou um negócio que eu acho que vai servir muito para o nosso podcast. Porque ela virou para mim e falou: Eu não sou normal. Hum. Como assim, não é normal? Eu tô vendo antena, não tô vendo asa, eu não tô vendo. Eu tô vendo dois braços, duas pernas. E mesmo se não tivesse, também não deixa de ser normal, né? Não tô vendo sua pele verde. Ela, não, eu não sou normal. E aí ela começou a me contar umas paradas que ela via. Que, cara, que sexto sentido, que intuição, que premonição louca, bicho. Assim, eu queria muito. Sabe, quando você vê o poder da outra pessoa, assim, você fala, cara, que poder, que incrível. E ela falou, não, eu não sou normal. Eu não sou normal. Entendeu? Tipo assim, os sonhos, que ela falou assim, essa noite eu sonhei. Vou dar um exemplo, tá? Porque não posso contar muito no atendimento, ok? Mas essa noite eu sonhei que eu ia no médico e tal, e ele me falava tal coisa e dava certo. E acontece isso comigo desde pequena. Uma vez o meu marido eu olhei para a cara do meu marido e falei para ele que ele ia viajar e que ele ia viajar às pressas. E ele falou: Você tá maluca? Não piso naquela terra há 15 anos. E ela falava assim: Não, você vai às pressas e vai acontecer isso, isso e isso. E deu tipo 3 meses, uma pessoa morreu e ele teve que ir às pressas para resolver um bagulho de uma herança. Então, assim, não tem oráculo. Ela olhava para a cara da pessoa e ela falava. Muito legal isso. Fora isso, assim, tipo, ela falando para mim, não, porque o Divino Espírito Santo chega para conversar comigo. Não duvido que não seja, tá? Não estou falando aqui que ela não é que não tenha capacidade, mas que ela não veja o Espírito Santo. Eu acho que qualquer entidade se apresenta, até, inclusive até o Divino Espírito Santo, o simples fato dela achar que ela tem contato com isso e não se achar normal, e se achar normal, ela se coloca num lugar que ela não deveria se colocar, entende? Sim, porque na verdade nada mais é do que mais um dos nossos sentidos, né? Quando o pessoal fala que é um sexto sentido, cara, é muito acertado isso, porque se existem pessoas que têm isso, e cada um de nós, no Espiritismo diz que todo mundo é médium, né? Só Sim. o que varia é o grau, né? Se é mais, se é menos, enfim. Então, se de alguma forma todo mundo tem, por que que isso seria anormal? É muito para mim aquela coisa de, isso foi uma coisa que contaram para você esquecer de um poder, de alguma coisa que você tem. Porque, cara, às vezes essas pessoas, elas vão fazer exames, vão fazer um monte de coisa, elas não têm nada, não tem problema de saúde e tem esse acesso, essa coisa incrível. Então, por que que isso seria errado? Enfim, é um baita de um questionamento que se coloca. E isso impede a gente de ter uma consciência fantástica sobre uma realidade incrível também, né, em que as coisas acontecem de uma forma completamente diferente e provavelmente, lógico, dependendo aí do tipo de espírito, né, de uma forma talvez até mais leve do que a gente leva aqui as coisas, por que não? Com certeza. Não tenho nem o que falar, com certeza. E essa parada de entidades também, né? Que você que já fez o curso lá pelo Access e eu que tenho acesso também, vira e mexe, converso com os amiguinhos aqui, e é muito engraçado, assim, porque eles vêm com uma naturalidade tão nítida. Eles sabem que a gente pode ouvir, é muito incrível. E é engraçado como eles cutucam também, né? E eles aparecem para quem realmente, assim, tipo, tá disposto a ouvi-los. Eles vêm justamente para. Eles entram em contato com quem tem a capacidade de trabalhar com aquilo e tudo mais, né? Ou pode acreditar ou não, porque às vezes a pessoa não acredita, mas eles sentem. Eu acho que é uma parada energética. Natália, me corrija se eu estiver errada. Mas parece que tem algum, sei lá, uma bolinha, uma luzinha acesa aqui na pessoa. E aí, tipo, eles falam, eu vou ali, vou cutucar aquela bolinha, vou ficar ali até a hora que aquela pessoa, ou ela aceita a bolinha, ou ela acende a luzinha, enfim, é alguma coisa ali que tem ali que eles parece que eles sentem, farejam, né? Igual o cachorro, fareja, né? É muito curioso. E fica que nem aquela criança chata, às vezes, por anos, né? Olha pra mim, fica cutucando, olha pra mim, olha pra mim. Aí você vai no médico, você tá com o lugar onde ela cutuca lá, tá doendo, né?
Aí você vai no médico, não, você não tem nada. Eu, ai, caramba! Aí você vai no terreiro, vai no centro, então, meu filho, tem uma entidade, aí você, não é possível. Tá, tem outra explicação? Já que o médico falou que você não tem nada. Né? Eu não estou dizendo que tudo necessariamente tem essa interferência das entidades, mas eu acho que se a gente reconhecesse esta conexão, que, como você falou muito bem, elas farejam, né, talvez de forma instintiva, quem é que pode escutar, quem é que não pode escutar, nossa, a gente ia resolver assim, não digo também todos os problemas, uns 40%, 50% dos problemas da humanidade a gente ia resolver, viu? Sim, sim, sim. Só o fato de você reconhecer, eu acho que já reconhecer que tem alguma força divina e extra na tua vida que pode te ajudar, que pode te auxiliar, ao invés de achar que isso atrapalha, isso já resolve uma boa parte dos problemas, entende? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, como é que eu vou dizer? Ai, fiquei até sem palavras, assim. Até porque, gente, é um troço que tem registrado em tudo que é história da humanidade. Você vai. Na Bíblia tem história de Moisés conversando com Deus. Você vai na. Sei lá, na epopeia do Gilgamesh, lá que o cara foi lá, tinha um dilúvio igual ao do Noé lá, e ele conversou com não sei quem. Assim, tem um monte de histórias que, se a gente vai recuperar nesses mitos antigos, tem essa comunicação com estes seres que parece que não estão ali, mas estão e vão dando as dicas e vão dando as brechas para a pessoa, né? Chame você isso de Deus, de deuses ou ser superior, não deixa de ser uma sensibilidade para alguma coisa que está fora dessa nossa realidade besta, né? Com certeza. E aí, você falando isso, também me veio um outro insight aqui de, tipo assim, talvez as pessoas tenham medo porque tem a conexão espiritual tem uma conexão com a morte. Geralmente as pessoas pensam que elas estão falando com mortos e, às vezes, essa parada espiritual não é todo mundo que você vai falar de espírito que necessariamente já viveu aqui na Terra e morreu. Ou que essa pessoa conviveu com você de alguma forma. No kardecismo também falava muito sobre a parada de encarnações, né? Que às vezes você tem inimigos que não conviveram com você aqui, mas foram de outras encarnações e estão ali e tudo mais. Mas às vezes, assim, dependendo do grau da entidade que você vai conversar e que você tem acesso, a entidade olha e fala, nem ferrando que eu vou aí viver com você. É mesmo, Tá né? maluca? É mesmo, né? Você acha, assim, é muito engraçado isso, né? Porque a gente reclama às vezes de um parente mala, né? Que você fala, como é que eu fui escolher? Isso aqui deve ser um karma, né? Tá, de repente não é um karma, de repente você é igualzinha a pessoa e vocês encarnaram por sintonia. E aí você fica pensando, nossa, estou rodeado de inimigos. Nem os inimigos querem encarnar com você, minha filha. Baixa a bola. E fora isso, né? Tipo, quando a gente fala até do próprio candomblé, os orixás e tudo mais, tem pouquíssimo tempo de acesso e de estudo do candomblé, mas eles contam as histórias, né? De Oxum e Nananá, que estavam na Terra, e geralmente os orixás conviviam e eles tinham os relacionamentos e tudo mais. Mas eu desconfio, Nath, que mesmo que eles tenham vindo aqui para a Terra e que eles tenham convivido entre eles, que não tenha sido exatamente a Terra. Talvez seja uma coisa meio que do Olimpo, assim. Uma outra coisa, entende? Assim, é igual, tipo, na Grécia, quando eles falavam de entidades lá. Os deuses não conviveram, eles eram deuses. Eles não conviveram na Terra. Então, se fala de entidades desde antigamente e não necessariamente tem uma conexão com a morte, entende? E não necessariamente você vai falar com uma entidade que viveu aqui na Terra. E por que cargas d'água? Talvez o medo seja o medo do desconhecido. Sim, sim, faz muito sentido. Mas é engraçado que faz mais sentido aceitar que um Deus, ou um ser superior, tenha falado e ninguém mais tem acesso, do que admitir que você pode falar com alguém que é meio igual a você. Não, não parece bizarro? Muito. Eu super concordo com você, mas é que as pessoas estão presas, né, nesse raciocínio. Eu acredito
que os gregos antigos falavam lá com os deuses, eu acredito que Moisés falou com Deus, mas eu não posso falar com o espírito lá do vizinho que morreu. Né? Ou então é aquela coisa, né? De eu ter acesso a deuses, mas não posso. É o que você falou, né? Eu tenho acesso a deuses, eu posso falar lá com Zeus, eu posso falar com Ícaro, eu posso falar com qualquer tipo de orixá, mas o meu avô que morreu, não posso falar com ele, não, imagina, não. Não, Não posso falar com ele, não. Imagina. achar na mesa branca aqui, não é ele. Isso aí é invenção. É que nem dizia o padre Quevedo, né? Isso como é que ele dizia? Não, Isso não existe isso. Não existe, não existe. Tem casos que as pessoas realmente, né, que no espiritismo se chama de animismo. Até tem gente que faz uns fake, né? Teve muito médico que foi desmascarado, sim. Mas aí é engraçado que a gente está tão condicionado a não acreditar nas entidades que quando a gente vê um fake, a gente fala, lá, é fake, né? É tudo mentira isso daí. Pera lá, bem, aquele lá era fake, mas você já está chutando o fenômeno inteiro. Com todo mundo, né? Uma pessoa que aparece mentira, isso é muito clássico, também com quem trabalha com vidência, tarô e essas coisas, entendeu? Uma pessoa vai lá dar o golpe, igual aconteceu ano passado lá, com a tal cigana, não sei das quantas, que eu nem lembro mais o nome dela. Pronto, tá vendo? Eu falei que todo mundo não presta. Foi uma pessoa, você coloca todo mundo no bolso, você enfia todo mundo dentro da mortadela, vira e faz um sanduíche. Gozado que quando tem sei lá, um advogado corrupto, ninguém fala que todos os advogados são corruptos. Quer dizer, tem gente que fala, né? Deixa eu dar um exemplo melhor. Generaliza. Não, advogado pessoal fala, político também, mas pera lá, vamos pensar em médico. Você deixou de ir no médico porque tem um médico que é filha da puta e engana você, faz cirurgia plástica sem ter autorização técnica para isso, ou você continua indo no médico fazendo suas cirurgias plásticas e suas lipos, não é? Geralmente, quando um médico dá um diagnóstico errado, por mais que você fique puto, você vai lá e posiciona uma segunda opinião. Quando alguém vai dar algum tipo de diagnóstico, você nunca confia só naquele, você sempre vai procurar uma segunda ou terceira para ver se aquele médico está falando a verdade. Porque não pode ser assim com outras profissões também, porque não pode ser assim também com a evidência. Né? Exatamente, exatamente. Até porque o ser humano é falível, né? Quer dizer, a gente está num processo evolutivo, a gente não precisa se achar a última bolacha do pacote, a gente está realmente num caminho de crescimento, a gente pode cometer erros, pode, inclusive de leitura, né? De percepção. Isso valendo para todo mundo. Com certeza. Eu lembro que uma vez eu gravei um vídeo com um amigo meu e a gente falou sobre tarô e tudo mais, em como iniciar e tudo mais. E um dos maiores medos da galera até então era, tipo, não queria ler tarô porque tinha medo de errar. Porque é óbvio, né? Responsabilidade. Você tá lidando com a vida de outra pessoa. Mas acontece em qualquer profissão. Sim. Né? E uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes quando eles vêm a mim, e eu já falei isso até para você, Nath, existe uma coisa muito, muito forte, a gente já falou sobre isso, chamada livre-arbítrio. Se eu falar para você, vire à direita, depois vire à esquerda, porque vai acontecer isso, 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 e você virar à esquerda, depois à direita, você mudou o seu destino. Exatamente. Exatamente. Até com o Waze a gente faz isso, né? O Waze manda a gente à direita, a gente vai à esquerda. O Waze, você está errado. A gente está escolhendo, né? Constantemente a escolha também acontece com relação a essas informações que a gente recebe, ou captando energia, ou recebendo do mundo espiritual. Aliás, tem entidade que é zoeira também, né? Não vamos esquecer desse detalhe. Amiga, eu vi um meme outro dia no Instagram, eu não lembro qual foi a página, mas eu chorei de rir, que era tipo assim, tava escrito assim, olá, sou seu mentor e vim aqui para te ajudar, e era um boneco do Chuck. Puta que pariu! Mano, eu fiquei o dia inteiro rindo desse meme. Mas é isso, assim, tem espírito de zombeteiro mano, ele chega e fala, oi, vem dar a luz e dá umas mensagens, e você pensa, putz, é um baita espírito de luz, mas você tem que prestar atenção.
que às vezes não é, né? E aí é que tá, né? Você vai inutilizar, invalidar a tua mediunidade ou a tua percepção das entidades porque você acha que vai vir o zombeteiro e vai te enganar? Você já tá na vibração do medo, né, bicho? Entrou na vibração do medo, pronto, você já tá dando aquele passinho ali para chamar essas entidades aí. Aliás, né, o que é assim como as pessoas, né? A gente se atrai enquanto encarnados a partir da vibração compatível. E a mesma coisa tem a ver com entidades desencarnadas. Você não quer encontrar o mentor vestido de Chuck, meu bem, você cuida aí do seu emocional, do seu psicológico, né? Para de julgar os outros. Quero ver se não para de aparecer os Chuck, né? Nem fala. Eu lembro que uma vez uma moça me pediu para ler cartas para ela. Não, para ela ler cartas para mim. Ela quis trocar uma leitura. E aí eu disse, beleza, vamos lá. E aí, antes, o ritual dela, antes dela ver cartas, ela fala, ai, meus mentores de luz, blá, 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 faz oraçãozinha dela. Quando ela começou a abrir a boca, Deus é mais. Meu Deus. O que houve? O que houve que ela falou? Tudo ao contrário, tudo. Não é nem assim a questão da energia volta, mas o que ela falou era muito diferente, entende? Uhum. E você percebeu que não estava encaixando, né? Exatamente. E aí é isso, assim, tipo, acho que é o bonequinho do Chuck, assim, tipo, oi, eu sou seu mentor e vim te ajudar. E é o bonequinho do Chuck, sabe? Eu sou o Dolinho, sou seu amiguinho, mas só que não, né? É o dolinho do mal lá da página do Instagram. Pois é, menina, e foi isso, assim. Então, tem que tomar cuidado com, eu acho que com os tipos de entidade que a gente vai mexer, a gente tem que entender, eu acho que energeticamente também é um ponto que a gente sempre pontua aqui no canal, nem tudo que reluz é ouro, né? E aí entra de novo sensibilidade outra vez. Né? No Access tem muito aquela coisa do saber, né? Que a gente tem o saber infinito, né? Que a gente, que eu acho que a mediunidade eu acho que encaixa muito no que eles chamam de perceber e receber, né? Mas tem também esse saber que a gente pode chamar de intuição. A gente, na verdade, a gente foi tão ensinado a só racionalizar as coisas que a gente esquece também de usar esses sentidos para não cair nessas bobeiras, assim, né? De ser enganado não só por entidade, mas por encarnado também. É curioso, né? Parece que a gente tá meio que na contramão da natureza demais, essa humanidade, sabe, cara? Quando eu vejo essas coisas. Porque se é natural da gente ter acesso a entidades, a energia, perceber isso, a conseguir traduzir e acessar a verdade das coisas com rapidez, e a gente tá nessa coisa de medo ou de julgamento com relação a isso, é porque a gente está numa contramão muito torta, né, em relação a algo que, como a gente já viu, já foi muito natural em outras épocas aí da história da humanidade. Né? Agora, pergunta que não quer calar, Natália, quando foi o seu primeiro contato com entidades? Conta para nós. Nossa senhora, gente, Conta tudo, não esconda nada. é engraçado, eu não tenho aquela mediunidade de ver, né, e de ouvir. Eu tenho muito uma coisa intuitiva que eu percebo, tá aqui, tá ali. Eu funciono muito pela intuição. Mas eu me lembro, eu acho que se a gente for perguntar para minha mãe agora, ela não vai se lembrar. Mas eu me lembro de uma vez que eu estava com 7 anos de idade e eu escutei alguém me chamar, tipo Natália. Aí eu, hã? Aí eu falei, mãe, você me chamou ela? Eu, não, você tá ouvindo coisa aí. E começou a tirar sarro de mim. Eu falei, puta merda, mas eu escutei. Eu acho que foi a única vez que eu escutei, inclusive, porque eu tenho, a minha mediunidade é muito do pá, opa, pá, 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 é uma coisa muito intuitiva mesmo, né? Sonhei algumas vezes também, mas não como algumas pessoas que têm sonhos premonitórios, sonhos e sonhos bem vívidos. Ah, não, já fiz desdobramento sem saber também. Jura? Juro, sem saber, foi uma coisa muito bizarra. Eu lembro, eu acho que eu tinha uns 14 ou 15 anos. Meu Deus do céu, olha lá, já tá voando desde pequena. Pois é, você vê a situação do ser humano, né? Aí era domingo, eu lembro, é muito gozado, porque isso me marcou muito. Era domingo,
eu estava dormindo. Aí eu tive a impressão de que eu levantei e aí eu vi meu pai, acho que mudando a televisão de lugar, porque acho que ia ter corrida de Fórmula 1, alguma coisa assim. Eu vi meu pai mudando a televisão de lugar. Eu falei, beleza, meu pai mudou a televisão de lugar. Aí passou um tempo, eu acordei e falei, ué, o que eu tô fazendo? Eu não estava vendo meu pai trocar a televisão. Aí eu fui lá, eu fui aqui, na verdade, porque foi nessa casa, só que há muito mais tempo. Acho que talvez até fosse um pouquinho mais velho, mas enfim. E meu pai tinha realmente mudado o diabo da televisão de lugar. E aí eu, porra, cara! Eu fiquei assim, caraca, a O que televisão tá aconteceu? acontecendo. Mas assim, são episódios bem espaçados, né, com esse tipo de contato, né, eu sou muito mais, assim, de perceber energia, de perceber fisicamente, inclusive, dor do outro, onda de calor que o outro está sentindo, essas coisas eu tenho. Me conectar energeticamente com outra pessoa e perceber dessa forma. Mas esses episódios que o pessoal classifica como mediunidade, assim, classicões, assim, eu só me lembro desses dois, né. Mara, já é uma grande coisa, assim. Eu imagina, desdobramento, você pequena, não sabe nem o que é, vai saber depois, anos depois, né, quando vai estudar. É. E tem aquele pessoal que passa por aquelas situações super complicadas de sufocamento, né, que não consegue voltar para o corpo, tem vários casos documentados, né. Nossa, cara, isso é tenso. E tudo bem que a medicina vai falar que não conseguimos entender isso, porque as ondas cerebrais estão XPTO, a medicina está vendo efeito, né, no cérebro, né, ela não consegue detectar a causa. Enquanto a gente não abre para esta sensibilidade, para estas explicações paralelas, tudo bem que elas podem também não ter toda a verdade, a gente está crescendo, a gente está se desenvolvendo, mas é uma possibilidade que pode abrir aí outros canais para a gente entender o que está acontecendo, né? Com certeza, com certeza. Gostei, hein? Muito legal. Não, é que eu queria estar com meu namorado aqui, que ele tem uns causos que eu não vou contar, porque senão depois ele vai ficar bravo. Mas ele tem uns causos incríveis, assim. E se a gente for fazer uma pesquisa por aí, de repente a gente vai perceber que isso é muito mais comum do que parece. É que ninguém fala porque tem medo, né? Tem É, medo. exatamente. Eu lembro quando eu tinha 13, 12 para 13 anos. Eu me deu um sono, mulher. Assim, eu estava em casa, me deu um sono, era umas 8 horas da noite, criança, 8 horas da noite, dormir, tem alguma coisa, né? Fui dormir. No outro dia eu acordei, eu estudava de manhã, então eu acordava 6h30 para ir para a escola, 6 horas, 6h30. No outro dia eu acordei, tipo, 8 horas da manhã, e ninguém me acordou. Eu falei, meu, o que aconteceu? Fui para a sala, minha mãe falou assim, você tá melhor? Do que, né? Ela falou, meu, você veio aqui para a sala chorando, falando que tava com dor na perna, que tinham cortado a sua perna, tinha cortado sua perna, tinha cortado sua perna, e que você estava doendo muito. Eu falei para você que ia te levar no hospital. Você falou para mim que você não queria ir para o hospital, porque o hospital não ia fazer nada e não sei o quê. Aí você voltou, ficou uma hora chorando e depois você foi dormir. A perna melhorou? Pô, você estava sentindo a dor de uma entidade, Eu provavelmente. incorporei, Natália. Eu Putz, incorporei. grila, cara. E ninguém percebeu. Ninguém. Que doido. Porque até então, semana passada a gente tinha falado até de incorporar, que a minha avó incorporou e era uma entidade, né, um homem e tal, mas não é sempre que se percebe. Você tem que estar num movimento, você tem que estar percebendo muito o jeito da pessoa, né? E Exato. assim, foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu acho que depois disso talvez tenha acontecido mais umas 2 vezes, e não é sonambulismo, né? Que é outra pegada. Quando ela mexeu em mim, ela falou para mim que ela fez massagem na minha perna, que eu não parava de chorar. Você jura mesmo que se eu estivesse dormindo, ela ia pegar em mim e eu não ia acordar? Claro, claro que ia acordar. Que não era você, né? Na verdade, você estava ali na paralela, só olhando ali, né? O que que tá acontecendo? Então, e eu não lembro, assim, tanto que depois, quando eu fui estudar e quando, né, eu fui entender o que realmente tinha acontecido, foi a primeira incorporação inconsciente que eu tive. E eu sou médium consciente, então
realmente, é como se eu tivesse saído do meu corpo e a entidade tivesse aproveitado o fato, falado, meu, ela não tá lá, deixa eu entrar, deixa eu fazer meu show, entende? Sim, sim. É como se ela quisesse também. De repente, ela até nem sabia que estava morta, né? Se bobear, nem sabia que tinha morrido. Então, porque tava sentindo dor, entendeu? Tava falando da perna, cortaram a perna dela. Aí, mano, várias teorias em cima de um negócio que aconteceu, entendeu? Depois que. Aí, todos esses medos que eu tive até então, eles meio que saíram, eu não tive mais medo de incorporar por conta disso, assim. Porque você vê que é um negócio que não dói, sabe, assim, várias consciências em cima disso. Que, obviamente, se você estiver falando com uma pessoa que está estudando espiritismo e que nunca incorporou e que bloqueia essas coisas e tudo mais, porque tem gente que bloqueia mesmo. Eu tenho dor, igual a mulher, né, falando que ela não era normal e estava tentando se bloquear. Bloqueia essas coisas e tudo mais. Quando você tem acesso àquilo, você não vê que, como a gente já falou lá, já no podcast, você vê que não é uma coisa de outro mundo, que é uma coisa tão natural como respirar. Exatamente. É um outro sentido que a gente tem, como ver, comer, cheirar, né? Tocar as coisas e ter sensação, enfim. E na boa, se isso tivesse que ser necessariamente algo monstruoso e medonho, a gente não ia ver, por exemplo, o Mentor, Espírito de Luz, a gente só ia ver aqueles Chuck mesmo, né? Filme de terror. Pois é. E não é o que acontece, né? Quer dizer, tem muita gente que tem conexão aí com coisa muito bacana, com entidades muito legais que estão prontas para ajudar e tal. Né? O povo tá vendo muito filme de terror também, né? Tem isso também. E eu também tenho uma teoria que, tipo assim, mesmo que a sensibilidade seja aguçada, por exemplo, igual você falou assim, eu não vejo e tal, mas eu sinto, eu me conecto com outra pessoa, eu tenho sensibilidade, eu sei onde está, eu sei onde não está. O seu próprio sentido vai desenvolver conforme o que você está trabalhando, conforme, assim, tem gente que não tem problema em ver. Esse dom, essa percepção, ela vai desenrolar conforme aquilo. Tem gente que tem a percepção maior de escutar, assim, tipo, eu escuto às vezes. Então, essa vozinha, ela começa pequenininha, então você vai trabalhando, trabalhando, vai desenvolvendo, é tipo como se fosse um músculo, sabe, assim. Eu entendo que a própria intuição e a mediunidade, tudo que você vai... é um músculo. Então, ela nunca vem, pá, estourando. Ela sempre vem de uma forma sutil, porque o seu corpo aguenta aquilo, né? E aí depois vai aumentando a carga. De acordo com o que você dá conta de receber, você vai lá, opa, beleza, manda mais, agora eu aguento mais, é isso mesmo. E às vezes até inconscientemente, assim, tipo, você pode falar da boca para fora, eu não dou conta, eu não quero, eu não... mas o teu corpo já está sendo trabalhado, tua intuição, o teu ser está sendo trabalhado para que aquilo cresça. E é tão legal, né, que quando... Aliás, é uma história que a gente escuta muito em centro espírita, não sei se você já ouviu essas histórias, provavelmente sim. Que a criatura estava numa draga desgraçada, a vida toda errada, não dava certo nenhum relacionamento, não tinha dinheiro, estava todo ferrado. Aí começou a trabalhar espiritualmente, a vida, nossa, começou a namorar, mudou de emprego, a linha, né? Parece que a linha, não é que a linha, é que você, aquela energia que ficava toda parada, que você ficava segurando, começou a circular. E tudo mais começa a circular também, né? E isso é mais uma prova de que é um negócio natural. Sim. Né? Que faz parte aí de uma ordem natural, porque quando a gente trabalha, obviamente, trabalhando aí de uma forma saudável, bacana, sem prejudicar as pessoas, a gente começa a perceber melhorias na nossa vida, porque a nossa energia, de alguma forma que a gente ia puxando dos outros, né, que a gente estava percebendo, ela começou a circular. Né? Ah, tá, isso aqui era o que eu estava percebendo no fulano, ciclano, beltrano. Ah, legal, vai embora. Já sei o que é, isso não é meu, enfim. É uma coisa de consciência tão bonita, essa conscientização da própria mediunidade, e literalmente as pessoas, tem muito caso em centro espírita, né, que a pessoa sai do buraco literal e refaz a vida só porque começou a olhar para a própria mediunidade, né, muito incrível.
E tem os serzinhos abençoados que fazem isso, que entram lá, começam a trabalhar, quando a vida começa a andar, sai. É, pois é, tem dessas também, né. Mas enfim, é cada um fazendo suas escolhas, né, cada um com a sua Sim, consciência, com o seu grau de consciência, enfim. A gente vive numa sociedade muito automática, né, que quer as coisas ali muito rápido, então é muito comum, né, a coisa melhora um pouquinho, "Ah, já tá bom, vou embora". "Hã, espera lá amigo, você tá satisfeito? Sua vida tá, tipo, top dos top mesmo? Você já vai parar de olhar para sua sensibilidade geral, total?". Enfim, é uma coisa de cultura, né, que ainda precisa ser muito trabalhada e aí até quando a gente costuma dizer, né, pô, tem um pessoal que fala, né, ai, mas tem muita gente trabalhando já com essa coisa de espiritualidade, eu vou ser só mais um aqui trabalhando. Meu filho está precisando muito de gente para trabalhar na espiritualidade. Tá precisando muito, cara. Não fica assim, falando, ai, mas já tá muito saturado este mercado. Não, não tá, gente. Olha o planeta como tá. Tem um fulano lá invadindo outro país. Você acha que esse planeta não tá precisando de espiritualidade, gente? Pelo amor. o bagulho tá louco, né? A Né? cada dia mais. Mas, enfim, você tem total razão. Total razão. Tá precisando, gente. Alistem-se, vamos todos caminhando, se perguntando, entendeu? É isso. Alice, isso foi ótimo. Parecia aqueles comerciais do exército, né? Mas é Bom, amiga, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente já falou bastante sobre entidades, sobre como trabalhar, sobre casos de família, sobre tudo. Nossa, E, agora conseguimos, hein, gente? Falamos. e, Ê! bom, se você chegou até aqui, muito obrigado pela visualização. Se você estiver no YouTube ou pelo Play, se você estiver pelas outras plataformas. Também, se te chama a atenção, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá? Eu tô como arroba tá escrito na estela, ou tá escrito na estela no YouTube, no Instagram, Facebook e eu acho que só. E eu estou como Augúrio Horóscopo e também como Natália Fernandes _access em todas as plataformas. É isso, meu povo. Obrigada e um beijo. Beijo!